Imagine que você é um passageiro em um pequeno avião turbohélice e está voltando de uma viagem de férias na praia. O avião está vazio e você decide sentar lá atrás e agora está apenas relaxando, apreciando a paisagem pela janela. De repente você ouve a voz do seu piloto no fone de ouvido. Ele está dizendo que não está se sentindo bem, está tonto e com dor de cabeça. Em seguida, antes que você entenda o que está acontecendo, a aeronave começa a mergulhar em direção ao mar. O que você faria? Esta é uma história real, envolvendo um incrível grupo de pessoas trabalhando em equipe, pensando fora da caixa para salvar uma aeronave com 3 pessoas a bordo. Acompanhe aqui essa história fascinante. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. A história que vou contar aconteceu num voo entre Marsh Harbor, nas Bahamas, e Fort Pierce, na Flórida, Estados Unidos. A aeronave era um Cessna 208 Caravan, que tinha uma capacidade de 6 passageiros. Havia 2 passageiros a bordo que estavam voltando de uma pescaria nas Bahamas, além do piloto, é claro. Um dos passageiros era amigo próximo do piloto, então ele estava sentado lá na frente, no assento da direita. E o outro passageiro era um homem chamado Darren Harrison, de 39 anos, vice-presidente de uma empresa de design de interiores. Ele estava sentado um pouco mais atrás na aeronave, apenas apreciando a vista. A aeronave partiu normalmente da pista 09 em Marsh Harbor e então o piloto subiu até a altitude de cruzeiro planejada de 12 mil pés. O voo estava previsto para durar cerca de 1 hora e 20 minutos. Após cerca de 45 minutos de voo, a aeronave deixou sua altitude de cruzeiro e desceu para 10 mil pés. 15 minutos depois, o piloto informou aos 2 passageiros que se sentia estranho e que estava com uma leve dor de cabeça. Logo depois ele perdeu a consciência. Os 2 passageiros tentaram reanimá-lo aos gritos, mas ele não respondia. O piloto estava voando manualmente, sem piloto automático, e ao perder a consciência, a aeronave iniciou uma ligeira inclinação para a direita e começou a descer em direção ao mar. Harrison, que estava sentado lá atrás, correu para frente para tentar avaliar a situação do piloto e quando olhou pelo para-brisas, percebeu que só conseguia ver o mar. A aeronave estava mergulhando muito rápido. Harrison reagiu rápido. Ele percebeu que não havia tempo para tirar o piloto da cadeira naquele momento. Então ele estendeu a mão por cima dos seus ombros, agarrou o manche e gentilmente começou a puxar para trás, até a aeronave estabilizar. Ele sabia que tinha que fazer isso com muito cuidado, porque já havia voado em aeronaves pequenas antes, como passageiro, e certa vez um piloto lhe disse que se puxasse rápido demais, poderia estolar o avião ou até mesmo arrancar as asas. Ele estava correto, porque a aeronave que estava com a manete de potência lá na frente para manter a velocidade de cruzeiro, agora estava mergulhando a uma velocidade alucinante. Os dados do ADS-B mostraram que eles perderam cerca de 4 mil pés em pouco mais de meio minuto. Isso quer dizer que a velocidade também estava aumentando muito. A velocidade máxima de cruzeiro do Cessna Caravan é de cerca de 340 km por hora. E os dados do ADS-B mostraram que eles chegaram a 540 km por hora. Portanto, o fato dele ter retirado a aeronave do mergulho com muita delicadeza foi extremamente importante. Para você ter uma ideia de como a velocidade aumenta muito rapidamente em um mergulho, assista esse vídeo aqui no canal. Esse vídeo mostra um voo que eu fiz com uma aeronave acrobática. Durante um looping, a velocidade aumenta 100 milhas por hora, ou 160 km por hora, em poucos segundos. O link está na descrição do vídeo. Depois de conseguir interromper o mergulho, Harrison iniciou uma ligeira subida. Eles não subiram de volta até 10 mil pés, subiram até um pouco mais de 9 mil pés. Durante o mergulho, a aeronave passou de um rumo inicialmente de cerca de 285 graus para um novo rumo de 155 graus. Isso significava que antes eles estavam indo para o oeste, na direção da costa da Flórida, e agora eles estavam indo para o sul. Na verdade, para longe da costa da Flórida. A próxima coisa que os passageiros precisavam fazer era tirar o piloto do seu assento para afastá-lo dos controles. Eles fizeram isso juntos e depois disso Harrison sentou-se no assento do piloto.
Ele iniciou uma ligeira curva para a direita, que eventualmente os traria de volta à costa da Flórida. Depois disso, seu principal objetivo passou a ser tentar pedir ajuda. Lembre-se sempre, aviate, navigate, communicate. Mas Harrison acabou descobrindo que não seria tão fácil assim, porque quando estavam retirando o piloto de seu assento, infelizmente puxaram seu fone de ouvido também e acabaram quebrando os conectores. Então Harrison teve que usar o fone de ouvido do outro passageiro para tentar entrar em contato com o controle de tráfego aéreo. Airband 333, Lima Delta, Fort Pierce Tower. I've got a serious situation here about pilots on this coaster. I have no idea how to fly the airplane, but I'm sitting in 911. Harrison não era piloto, mas voava muito em aeronaves pequenas e aprendeu a usar o rádio. Ele também sabia identificar o prefixo da aeronave para poder usá-lo enquanto tentava pedir ajuda. O problema, porém, era que a aeronave deveria estar em contato com a frequência do centro Miami. Mas, de alguma forma, durante a comoção, a frequência foi alterada para a torre de Fort Pierce, que era o aeroporto de destino. Provavelmente o piloto tinha pré-definido a próxima frequência e, de alguma forma, ao ser removido dos controles, ele simplesmente mudou a frequência de espera para a frequência ativa. Na maioria dos rádios modernos, é possível escutar duas frequências diferentes. Em uma das frequências, a frequência ativa, o piloto escuta e fala no rádio. Na outra frequência, a de espera, ele somente escuta. A gente diz que apenas monitora essa outra frequência. Isso é muito útil quando estamos nos aproximando de uma região onde temos que mudar a frequência. A gente se aproxima coordenando na frequência ativa, mas já coloca a próxima frequência em espera, de maneira que quando a gente precisar mudar, basta apertar um botão. Em algumas situações, a gente faz a coordenação na frequência ativa e apenas monitora a segunda frequência, para o caso do controle, por exemplo, querer entrar em contato. A frequência ativa sempre se sobrepõe à frequência de espera. Então, às vezes, a gente está escutando alguém falar na frequência de espera e, de repente, essa fala é interrompida por alguém falando na frequência ativa. Você escuta uma pergunta na frequência de espera, por exemplo, e quando você aperta o botão para responder, acaba falando na frequência ativa. Enfim, é um pouco confuso para quem não está acostumado. Imagina a confusão na cabeça dos dois passageiros do Cessna. O 3 Lima Delta deveria estar em contato com o centro Miami, porque estava entrando em espaço aéreo americano. Mas como as frequências foram trocadas, eles só conseguiam falar com o Fort Pierce. Como o centro Miami não conseguiu contato, eles tiveram que acionar a defesa aérea, que rapidamente despachou 2 caças ao encontro do Cessna. Os caças interceptaram o Cessna e durante boa parte desse voo se mantiveram bem próximos, apenas observando o desenrolar dos acontecimentos. Enquanto Harrison estava manipulando o microfone para tentar entrar em contato com o controle de tráfego aéreo, ele estava, na verdade, contatando a Torre Pierce. Um ponto extremamente importante que você vai perceber por esses áudios é que Harrison se mantém incrivelmente calmo o tempo todo. O outro passageiro ficou em choque ao ver seu amigo, o piloto, ficar incapacitado. Mas à medida que o voo avançava, ele voltou a si e começou a fornecer uma ajuda valiosa a Harrison. O controlador de tráfego aéreo que recebeu esta mensagem inicial foi Christopher Chip Flores e também ficou muito calmo. Ele não conseguia identificar o Caravan na tela do radar, então perguntou ao passageiro se ele sabia onde estava. 333 Lima Delta, Roger, what's your position? I have no idea. I see the coast of Florida in front of me, and I have no idea. Number 333 Lima Delta, do you know how to operate the transponder? Can you squawk 7700? O controlador tentou fazer com que Harrison mudasse seu código de transponder para 7700, que é o código de emergência internacional. Se ele conseguisse fazer isso, teria sido muito fácil identificá-lo na tela do radar. Mas, infelizmente, o Caravan que ele pilotava estava equipado com um cockpit digital,
que é muito bom se você souber como operá-lo. Mas Harrison não sabia. Então ele não poderia alterar o código do transponder nem a frequência do rádio. A próxima coisa que o controle de tráfego aéreo tentou fazer foi colocar a aeronave em uma descida suave até 5.000 pés. Isso foi feito porque os controladores pensavam que talvez a incapacitação do piloto fosse devido à hipóxia, ou falta de oxigênio, porque a aeronave estava acima de 10.000 pés. E se conseguissem descer a aeronave, talvez o piloto acordasse e pudesse retomar os controles. Outra razão para descer também teria sido para olhar todos os pontos do radar e ver qual aeronave estava realmente seguindo este comando, e isso teria ajudado a identificá-lo. 3 Lima Delta, Roger. Try to hold the wings level and see if you can start descending for me. Push forward on the controls and descend at a very slow rate. Yeah, I'm descending right now at 560 feet a minute, passing 8640. Durante a descida, Harrison disse ao controle de tráfego aéreo que estava descendo a 550 pés por minuto, passando por 8.640 pés. Esses números eram muito exatos e indicavam que Harrison conseguia ler claramente os controles e telas do EFIS que tinha à sua frente. Os controladores continuaram tentando identificar a aeronave na tela do radar e Chip Flores, que ainda conversava com Harrison na frequência, disse-lhe para tentar continuar voando para o sul ou para o norte, seguindo a costa, se seria mais fácil identificá-lo. Eles também tentaram fazer com que ele apertasse o botão Ident em seu transponder, o que não funcionou pelos mesmos motivos que ele não conseguia alterar as frequências ou código do transponder. Simplesmente ele não sabia como operar o equipamento. Mas felizmente a informação sobre esta aeronave sem identificação rádio e sendo pilotada por um passageiro chegou até a torre de Palm Beach. Lá, um controlador conseguiu finalmente identificar a aeronave no radar. Mas calma aí, porque os problemas ainda estão longe de terminar. Agora, os controladores de tráfego aéreo enfrentavam um desafio diferente. Como o Caravan desceu para 5.000 pés e estava indo para o sul, ele estava se afastando de Fort Pierce. E em pouco tempo sairia do alcance do rádio de Fort Pierce. Mas nesse momento, a aeronave foi identificada pelo radar de Palm Beach. Number 3 Lima Delta, Palm Beach is he's struck me that you're about 20 miles east of Boca Raton. Just continue northbound over the beach and we'll try to get you some more further instructions. Continue maintain 5,000 northbound over the beach. Pouco depois, eles tentaram dar a Harrison um número de telefone para o qual ele deveria ligar do seu celular. Infelizmente, ele nunca recebeu esse número e eles perderam o contato por rádio com ele. Mas como a aeronave já havia sido identificada no radar, os controladores na torre de Palm Beach tentaram encontrar uma maneira de entrar em contato com a aeronave. Eles então descobriram que tinham um rádio de emergência antigo, um rádio no qual podiam alterar a frequência de saída. Então eles ligaram esse rádio e mudaram a frequência de saída para a frequência de Fort Pierce. E dessa forma, eles poderiam falar com a aeronave novamente, transmitindo da torre de Palm Beach, utilizando a frequência de Fort Pierce. Enquanto isso acontecia, outro controlador de tráfego aéreo chamado Robert Morgan estava sentado do lado de fora da torre, fazendo uma pausa de descanso. Morgan não era apenas controlador de tráfego aéreo, mas também instrutor de voo. Então, enquanto isso acontecia, seu supervisor imediatamente lhe chamou ao telefone para dizer-lhe que viesse o mais rápido possível. Ao chegar à torre, disse aos colegas que, embora fosse instrutor de voo, não tinha experiência nenhuma com o Cessna Caravan. Os demais controladores então imprimiram um layout do painel, tanto do Caravan com os antigos instrumentos analógicos, aqueles reloginhos, quanto com os modernos painéis digitais EFIS, porque não sabiam o que estava instalado naquela aeronave em particular. Depois que Morgan descobriu como usar aquele antigo rádio de emergência, que estava bem longe do que ele estava acostumado a usar na torre, ele começou a conversar com Harrison e rapidamente percebeu que ele não tinha experiência nenhuma como piloto e muito pouca experiência em falar no rádio. Por isso, ele não poderia utilizar o jargão aeronáutico ou fraseologia aeronáutica padrão.
Ele não poderia dizer coisas como a pista está em sua posição 10 horas 5 milhas, por exemplo, porque isso não ia significar nada para o Harrison. Então, em vez disso, ele passou a usar frases mais simples, mais ou menos o que eu tento fazer aqui no canal também, né? Ele basicamente disse a Harrison, que era, por sinal, um residente da Flórida e conhecia muito bem a região, para manter o litoral da Flórida à direita da aeronave, enquanto voava para o norte. E enquanto fazia isso, ele também começou a fazer Harrison descer ligeiramente dos 5.000 pés que ele mantinha até então, para aproximadamente 2.000 pés. Inicialmente, Morgan pensou em tentar fazer Harrison pousar em um aeroporto menor, mais ao sul, mas depois mudou de ideia e pensou que provavelmente seria melhor levá-lo em direção a Palm Beach, que tem uma pista muito mais longa, de quase 3 km de extensão e também mais larga. Então, ele continuou orientando Harrison a voar em direção ao norte. Harrison estava se aproximando pelo sul do aeroporto de Palm Beach. A pista em que Morgan pretendia fazer Harrison pousar era a pista 1-0 à esquerda. E da posição onde Harrison estava neste ponto, bastaria uma curva suave de 90 graus para a direita para ele se estabelecer na final da 1-0. Mas Morgan sabia que logo ao sul de Palm Beach havia algumas antenas de rádio bastante altas e que ele não queria que Harrison voasse inadvertidamente contra esses obstáculos. Então, em vez disso, ele disse a Harrison para manter cerca de 2.000 pés e voar na direção norte, passar da pista e em seguida fazer uma curva de 270 graus para a esquerda para se estabelecer na final da 1-0. Durante a curva, Morgan concentrou-se em garantir que Harrison não perdesse muita altitude, e estava sendo muito bom nisso, como só um bom instrutor de voo faria. Mas neste ponto, Harrison começou a perguntar se deveria ou não começar a baixar os flaps também. Morgan, sendo o instrutor de voo que era, sabia que se ele baixasse os flaps, isso mudaria o controle da aeronave e poderia ficar um pouco mais difícil de pilotar. Então Morgan começou a instruí-lo dizendo: sim, podemos tentar baixar o flap, mas perceba que quando fizer isso, a aeronave provavelmente começará a subir e você terá que compensar a aeronave para neutralizar essa tendência. A aeronave também estava em uma velocidade bastante alta neste ponto, e isso poderia trazer ainda mais dificuldade de manuseio para Harrison. Dito e feito, Harrison tentou expandir um pouco os flaps, mas assim que o fez, a aeronave começou a ficar muito difícil de controlar, e ele comunicou isso a Morgan, que apenas o instruiu a recolher de volta os flaps. Felizmente, o Caravan é uma aeronave razoavelmente fácil de voar, e é uma das poucas aeronaves onde você pode fazer um pouso sem flaps, sem muitas dificuldades. Se você quiser entender a influência dos flaps no pouso, assista esse vídeo aqui no canal, onde eu mostro pousos e decolagens com diferentes configurações de flap. O link está na descrição. Até este ponto, a aeronave mantinha uma velocidade de solo de aproximadamente 290 km por hora. Mas Morgan sabia que esta seria uma velocidade muito alta para pousar. Então, ele usou os painéis impressos que seus colegas lhe deram para instruir Harrison sobre onde olhar para ver onde estava a velocidade do avião. E disse-lhe que deveria identificar a manete de potência e começar muito suavemente a reduzir a potência ao mesmo tempo que monitorava a velocidade no ar. E ele disse: nosso objetivo é uma velocidade de aproximadamente 240 km por hora, mas não deixe a velocidade cair abaixo de 200 km por hora, que ele estimou estar próximo da velocidade de stall do Caravan sem flaps. Mas você acha que está difícil até aqui? Calma que ainda vai piorar. Enquanto Harrison estava fazendo a curva de 270 graus para alinhar na final, algo de estranho aconteceu com seus instrumentos. Até este ponto, Harrison não teve problemas em fornecer leituras de altitude e de velocidade muito exatas. Mas quando começou a fazer a curva final de 270 graus, de repente ele disse que não conseguia mais ver suas telas. Elas haviam ficado completamente pretas. Não há nenhuma explicação para isso até agora, mas suspeita-se que Harrison tinha um par de óculos de sol polarizados.
E como ele estava voltado para o norte quando iniciou a curva e depois começou a virar à esquerda em direção ao oeste, é muito provável que ele tenha recebido o sol nos olhos enquanto fazia a curva. Se isso aconteceu e ele colocou aqueles óculos escuros polarizados, ele pode simplesmente ter perdido a visão dos painéis digitais do avião. Não é possível enxergar painéis digitais utilizando óculos polarizados. Esta é uma das razões pelas quais nós, pilotos, não podemos usar óculos de sol polarizados. O Caravan possui alguns instrumentos analógicos de backup que seriam visíveis, mas esses são muito mais difíceis de ler do que os monitores do EFICE, e Harrison não teria tempo para procurá-los. De qualquer forma, Harrison completou aquela curva de 270 graus. Sua altitude oscilou um pouco ao fazê-lo, mas ele manteve praticamente os 2.000 pés. E então ele avistou a pista e começou a descer em direção a ela. Mas como ele agora não tinha leituras precisas de altitude e velocidade, ele pedia constantemente a Morgan para atualizá-lo sobre isso. Então, Morgan realmente tratou essa aproximação como uma aproximação por radar. Um procedimento de não precisão que ocorre quando os controladores de tráfego aéreo fornecem altitude, rumo e velocidade aos pilotos para guiá-los até a pista. Um procedimento bastante utilizado em situações de emergência. Morgan continuou a dar essas instruções a Harrison enquanto ele se aproximava cada vez mais do aeroporto. E também disse a ele que, conforme ele se aproximasse da pista, ela iria começar a aparecer cada vez mais larga na janela lateral. Nessa hora, ele teria que levantar um pouco o nariz, mas continuar descendo, até a aeronave pousar. O problema aqui é que, como Morgan estava sentado dentro da sala do radar, que é basicamente uma sala escura abaixo da torre, a uma certa altitude a aeronave sai do alcance do radar. E abaixo dessa altitude, Morgan não poderia mais dar instruções precisas a Harrison. Enquanto isso acontecia, muitos controladores de tráfego aéreo se reuniram na torre, ajudando uns aos outros para garantir que todo o tráfego no solo, todas as outras aeronaves, fossem mantidas em posição e fora de perigo, enquanto esta aeronave se aproximava para pousar. Depois de todo esse drama, o pouso em si foi realmente sensacional. Harrison chegou com uma velocidade de cerca de 220 km por hora, o que é um pouco rápido para um Caravan. A rampa também ficou um pouco mais baixa do que o normal, porque também ele estava sem flap, né? E ele pousou com bastante firmeza. Um pouso um pouco chapado, mas longe de ser um catrapo. Outros pilotos que presenciaram a cena ficaram impressionados com o pouso. 1845, you can make the left turn there, hold short of 10 left. It's going to be a couple minutes. You just witnessed a couple passengers land that plane. Not a problem. Go ahead and continue. We'll hold short 10 left, American 1845. Man, they did a great job. Did you say the passengers landed the airplane? That's correct. Oh my God. Yeah, no, great job. No flying experience. Logo depois de pousar, Harrison voltou a entrar em contato via rádio com Morgan e perguntou: como faço para parar essa coisa? E Morgan, calmo como sempre, apenas disse para ele usar os freios na ponta dos pés, suavemente. Harrison fez isso e realmente começou a se sentir tão confortável em controlar a aeronave no solo que no final perguntou para Morgan se ele deveria taxiar para fora da pista ou após o pouso. Mas Morgan disse a ele: não, basta parar a aeronave e nós o ajudaremos a partir daí. A aeronave finalmente parou completamente na metade da pista de 3 km de extensão. E o próximo problema agora era como desligar o motor. Morgan, que nunca tinha pilotado o Caravan antes, não tinha ideia de como fazer isso. Mas outro controlador de aeronave que estava presente, que era um antigo piloto do C-130 Hércules, disse-lhe: basta dizer-lhe para puxar todas as alavancas para trás. Assim que a hélice parou, bombeiros locais e equipes de resgate correram até a aeronave para tentar retirar o piloto e levá-lo ao hospital o mais rápido possível. Mais tarde foi descoberto que o piloto sofreu um grave problema cardíaco, mas sobreviveu ao incidente e até já deu entrevista junto com Harrison. Essa história destaca um ponto muito importante na aviação.
o CRM, que começou como Cockpit Resource Management, depois evoluiu para Crew Resource Management e agora está sendo ampliado para Corporate Resource Management. Independente do nome, o que o CRM prega é que temos que sempre utilizar todos os recursos a nosso dispor. E o segredo é saber distribuir as atividades de forma a fazer com que um grupo de pessoas trabalhe como uma equipe, como um time que tem um único objetivo. Todas as pessoas envolvidas nesse incidente trabalharam como um time. O resultado final não poderia ter sido diferente. A maneira como Morgan lidou com sua parte na situação e com todos os seus colegas de controle de tráfego aéreo, assim como a maneira como eles se reuniram para buscar soluções, como aquele rádio de emergência no qual eles poderiam mudar a frequência e as folhas impressas com layout do painel do Caravan, mostram como é importante ter e lidar com pessoas talentosas, calmas e engenhosas. Harrison disse em entrevistas posteriores que quando estava retirando a aeronave do mergulho, sua frequência cardíaca provavelmente estava na casa dos 90. Mas assim que ele parou a aeronave e seu cérebro começou a processar o que realmente tinha acontecido, sua frequência cardíaca disparou para 160. E isso demonstra como é importante manter a calma em momentos críticos, ouvir as instruções que você recebe e comunicar-se claramente. Se a parte de comunicação não tivesse funcionado aqui, o resultado deste incidente não teria sido tão bom. Se você quiser ter uma amostra de como é feita a comunicação com o controle de tráfego, assista esse vídeo aqui no canal. Essa história já aconteceu há algum tempo, mas mesmo assim eu gostaria de parabenizar todos os controladores de tráfego aéreo, pilotos, Harrison e todas as outras pessoas que estiveram envolvidas nesse trabalho fantástico. Esta é uma história incrível e se você quiser ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quiser apoiar ainda mais o trabalho que faço aqui no Bora Voar, considere se tornar membro do canal. Por apenas R$ 4,00 por mês, você pode ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda vai me ajudar a produzir ainda mais conteúdo sobre aviação. Basta clicar no botão Seja Membro. Bons voos a todos e bora voar!